Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estou feliz porque você chegou nesse módulo. E esse módulo é um assunto que, vamos dizer aí, que basicamente é o assunto mais falado entre os designers. Eu não consigo enxergar um outro assunto a não ser bloqueio criativo, o bendito do bloqueio criativo. A maioria dos designers, e não é só quem está começando, isso acontece com quem tem 10 anos, com quem tem 1 ano, com quem tem 1 mês. Bloqueio criativo, infelizmente, uma hora ou outra ele chega. E o que acontece? O que fazer quando o bloqueio criativo vir? Na verdade, vamos dizer que não tem uma pílula mágica, não tem uma receita de bolo, que você vai fazer aquilo ali, o bloqueio criativo vai sumir. Existem algumas coisas, alguns métodos que particularmente, algumas atitudes que eu tomo quando vem um bloqueio criativo. Mas antes de falar o que você tem que fazer quando ele vem, eu quero te falar algumas coisas que podem impedir do bloqueio criativo chegar. Uma das coisas é o seguinte, galera, a ansiedade. Grava isso daí. A ansiedade é um dos maiores responsáveis pelos bloqueios criativos. Normalmente, às vezes a gente senta na frente do computador e a gente às vezes está carregado de serviço. E qual é a nossa pressa? A nossa pressa é terminar logo. Você quer chegar ali, terminar, fazer outra, pegar outra. E você senta ali já com aquela coisa. Vai terminar que em meia hora, que em 15 minutos você vai fazer a arte. Isso vai gerando dentro de você uma ansiedade. E acaba que quando você para na frente do computador, você abre o documento Photoshop, o documento está te olhando em branco, você está olhando para ele e não sai nada. Aí você esquece de algumas coisas que você pode fazer antes para que isso não venha acontecer com você. Então a primeira coisa que você precisa tirar da sua vida para você evitar os bloqueios criativos é você ser menos ansioso. Ao invés de você querer só entregar a arte para o cliente porque você quer o dinheiro, trabalhar só por causa do dinheiro, entenda que você tem que entregar resultado a ele, você tem que entregar um serviço magnífico a ele. Tem que ser o melhor, todo o serviço tem que ser como se fosse o melhor serviço da sua vida. Quando você pensar dessa forma, você vai começar a tomar algumas ações que antes de você sentar, antes de você abrir o Photoshop, no mínimo, tira pelo menos de 10 a 20 minutos para você consultar alguns sites como Behance, Pinterest, Instagram, que tem muito cara bom no Instagram que você pode buscar referências. Se você quiser buscar referência, você pode ir lá na minha página lá do Instagram, que é Alt Digital. Então, antes de tudo, galera, alimenta a sua mente com referências visuais boas. Isso vai fazer com que você elimine o bloqueio criativo. Na verdade, isso vai fazer com que o bloqueio criativo nem venha. Por exemplo, você entra ali no Behance ou no Pinterest, bota lá Fly, o projeto que você vai fazer, separa basicamente ali de 3 a 4 Fly, 3 a 4 projetos, 4 artes ali. Uma, você pega a referência da diagramação das fotos dos cantores, dos artistas. Outro, você pega a diagramação do texto, da tipografia, da fonte que foi usada. Outro, você pega a referência da paleta de cor que foi usada ali. Então, se você fizer isso todos os dias, você vai estar sempre alimentando a sua mente com boas ideias. Então, uma das coisas que pode quebrar o bloqueio criativo e pode evitar com que ele venha sobre você sempre, que eu não entendo que um monte de design todo dia reclama de bloqueio criativo, até errei a palavra. E por quê? Porque não alimenta a mente com boas ideias. Então, tira de 10 a 20 minutos antes de começar qualquer trabalho para alimentar a sua mente com boas referências. E basicamente, galera, quando você começa a pensar dessa forma, aonde você está na rua, você está numa praça, você está em um local que tem natureza muito verde, cara, você fica com a mente criativa, dali você olha uma folha, olha uma árvore, olha a textura do caule, olha a textura da madeira, você começa a perceber esses detalhes na natureza e sua mente vai criando. Por exemplo,
Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar manipulação foi começar a observar as luzes. Por exemplo, eu saía na rua e eu começava a observar foco de luz, aonde pegava, no carro, no farol, até onde ia a extremidade da luz, as luzes no poste, as luzes que se projetavam nos objetos, nas pessoas, o foco de luz, por exemplo, aqui de trás aqui está vindo foco de luz. Basicamente você está vendo aqui, ó, entre essa parte aqui do meu pescoço aqui e do cabelo que está um pouco escuro, mas tem um foco de luz vindo azul. Então eu entendo se tem um artista aqui na sua frente aqui, tem um foco de luz vindo atrás, eu entendo se essa parte aqui está um pouco mais escura, a luz vai incidir sobre mim mais nessa lateral. Então você fica com a mente borbulhando. Por quê? Porque você está todos os dias alimentando a sua mente com boas referências. Então, basicamente, galera, referência é o melhor remédio aí para você quebrar esses bloqueios criativos que vêm na sua mente. Outra coisa é o seguinte, pessoal, algumas pessoas não têm criatividades porque já vieram bloqueadas desde a sua infância, por exemplo. E isso não é culpa sua, mas você começa a pensar isso agora e começa a tentar tirar. Por exemplo, criança é criativa. Por exemplo, quando era criança, eu pegava um carrinho, uma lata ali, morava na roça, no interior, botava uma linha dentro da lata ali, saía puxando e fazia um carrinho dali. Criança, por exemplo, eu brincava com formiga. Tipo, é criatividade. Então, se alguém chega ali, pô, não faz isso, tenta cortar, isso vai meio que, tipo assim, durante o tempo, você vai tirando a criatividade da criança. E isso, infelizmente, quando chega à fase adulta, isso de alguma forma influencia. A gente pensa que não, mas influencia. Então, algumas pessoas vêm de um tempo assim, onde era impedido. Quando você estava tentando criar alguma coisa ali, vinha um adulto, um pai, uma mãe, tentava te impedir. Então, comece a pensar essas coisas e comece a tentar quebrar isso para que você possa ser uma pessoa criativa. Uma dica que eu quero dar rápida aqui, essa aula não vai ser extensa, é só algumas ideias para você aprender. Aquilo que de repente você já sabe, você não vai pegar, mas aquilo que você não sabe, você vai pegar. Uma dica para quando você tiver com bloqueio criativo, você já viu referência, já pegou 3 ou 4 referências, já viu referência de tipografia, referência de paleta de cor, referência de diagramação de imagens. Cara, tem horas que você tem simplesmente sair da frente do seu computador, fazer uma caminhada, esparecer a mente, descansa a mente, porque às vezes você fica com a mente atolada, você trabalha de madrugada e isso acaba que você não dorme direito. Uma das coisas, se você não dormir direito, provavelmente você vai ter bloqueio criativo. De repente, se você tiver alguma apurrinhação, se estressou, sentou na frente do computador, você não vai conseguir produzir. Então pega, sai, faz uma caminhada pela manhã, ou faz uma caminhada no final da tarde, depois do almoço. Outra coisa que pode estar impedindo bloqueio criativo, outra coisa que eu acabei de falar sobre o sono. Se você é um cara de disposição, acorda cedo, pelo menos depois do almoço tira pelo menos 15 minutos ali para você tirar uma soneca ali, para você repor as energias. Então, espero que você absorva o que eu falei nessa aula aqui. De repente você estava pensando que essa é uma aula extensa, cheia de metodologia. Não tem metodologia, basicamente isso que eu falei. Tenta pôr em prática, eu ponho isso em prática e dá certo comigo. Então, valeu pessoal, até a próxima aula.